Olá, senhores, um alô atemporal para vocês. E bem-vindos a uma aula de medidas e incertezas. Tá aqui o meu quadrinho, Medidas e Incertezas com o professor William, tá? Isso aqui é um conjunto de aulas experimentais. Então vamos lá. No experimento de hoje, nós vamos trabalhar com alguns instrumentos de medidas. Tá? O primeiro deles é a corda. Essa corda eu fiz alguns nós, são 10 espaços de 10 centímetros, e fiz um nó, tá, separando essas distâncias de 10 centímetros. Tá bom? Essa corda é um instrumento de medida? Sim. É um instrumento bom de medida? Não. Tá bom? Mas é um instrumento que você pode utilizar facilmente, beleza? Lembrando que antigamente não existia nenhum padrão de medida. Tá? Então usar uma corda não é tão absurdo perante a história da humanidade. Outro instrumento de medida, vamos usar um instrumento um pouco mais moderno, né, no quesito científico, que é esse cara aqui, a trena. Tá bom? A trena que você compra hoje em dia em qualquer material de construção, ela vem em duas escalas de medidas. Uma delas está em centímetros, que é essa menorzinha aqui, e a outra está em polegada, que é essa medida grande. Eu vou utilizar em centímetro porque é muito mais fácil transformar para o sistema internacional. A polegada também é, mas você teria que fazer umas continhas aí, daí ia demandar um pouco mais de tempo. Vamos trabalhar com centímetros, beleza? Então tá aí, dois instrumentos de medidas que nós vamos utilizar. Bom, vamos lá, exemplo aqui. Peguei meu celular para fazer a medida, tá aqui. Eu vou fazer a medida com a corda. Eu vou pegar um nó dessa corda, tá, que eu tenho de referência, eu vou colocar na ponta do celular e eu vou esticar. Qual que é a medida do comprimento desse celular, utilizando a corda? Bem, olhando assim, eu não posso dizer que o meu celular tem 10 centímetros, e nem que tem 20 centímetros. Então, a medida do comprimento do meu celular está entre 10 e 20. Tá bom? Quanto que é? Ah, professor, é uns 15. Não sei. Tá bom? Então eu não consigo afirmar isso. Eu vou mostrar para vocês como é que você define a medida exata utilizando o celular. Então vamos lá. Guarda esse valor aqui, ó, entre 10 e 20, beleza? Vou fazer a medida agora com a trena. Então a trena, lembrando que a trena, ela tem esses risquinhos bem pequenininhos aqui. Tá bom? Esses risquinhos são os milímetros. Então a menor medida da trena é o milímetro. Então peguei meu celular aqui, posicionei ele aqui na trena e estiquei. Tá? Aqui, tá ao contrário? Assim. Posicionei aqui e eu vou fazer a medida. Ele está com uma distância de, vocês conseguem ver aí? 14,6. 14,6 entre 14,6 entre 14,5 e 14,6. Tá bom? Então essa é a medida. Não tá, a chance de você ter uma medida totalmente exata é praticamente nula, porque existem infinitas casas depois das vírgulas. Então nenhum instrumento de medida vai ter uma precisão de 100%, nenhuma, tá? Independente do objeto que você utilize, né? Supondo que seja uma trena laser, não vai. Então, ela tem uma precisão, tá? E todo instrumento de medida ele vai ter uma incerteza, que é isso que vamos trabalhar agora, tá bom? Vamos lá. Quando eu coloquei a corda para medir o comprimento do celular, eu verifiquei que a corda ela ficava entre 10 e 20 centímetros, tá bom? Então cada espaço desse aqui vale 10 centímetros. Então 10, 20, 30 e assim por diante. O celular ficou aqui, mais ou menos, tá bom? Então eu vou fazer a medida aqui de novo, ó. Coloquei o celular, coloquei na ponta e olha só. Beleza? Então como é que eu faço a medida? Para você fazer uma medida, você faz a seguinte notação. Tá, aqui está entre 10 centímetros e 20 centímetros. Mas qual que seria a representação da medida exata aqui que eu tenho que fazer? Então uma medida vai ser a média mais ou menos a incerteza da média, tá?
Como é que eu faço isso daqui? A média das medidas, então, entre 10 e 20, a média disso daqui vai ser 15 centímetros, tá bom? Eu vou colocar a medida em decímetros, tá bom? Só para facilitar. Então aqui é 1,0 decímetro e aqui é 2,0 decímetro. Tem que ter esse zero aqui porque isso daqui representa a medida, tá? Eu não posso colocar 1 e 2, tá bom? Eu tenho que colocar 1,0 e 2,0. Então, a média das medidas vai ser 1,5 decímetro. Então, a medida vai ser igual a 1,5 mais ou menos a incerteza da medida. Bem, quem é essa incerteza da medida? A menor medida que a corda consegue fazer é 10 centímetros. Então, menor medida divididos por 2. Então, a incerteza da medida vai ser igual a menor medida é 1 decímetro sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 0,5. Então, a incerteza da medida vai ser 0,5 decímetros. Então, é aqui que eu coloco 0,5, tá bom? A unidade disso aqui é decímetro, beleza? Então, essa é a medida confiável que eu posso dizer que tem o comprimento do celular. Bem, por que que isso é verdade? Bem, vamos lá. Eu vou pegar a corda para mostrar para vocês. Então, a corda... Veja só, estou medindo o celular aqui. Ela está entre 1 e 2 decímetros, tá bom? Eu sei que esse é o comprimento do celular, está entre 1 e 2 decímetros. Essa medida, qual que é a medida máxima que isso daqui pode se comportar? É 1,5 mais 0,5, que é 2. Ou a menor medida é 1,5 menos 0,5, que é 1. Então, com certeza, a medida desse celular está entre 1 e 2, tá bom? É isso que eu posso afirmar. É isso que a minha medida ela está falando, tá bom? Então, toda vez que você representar uma medida, o correto é você colocar dessa forma. Colocar a medida em si, 1,5, mais ou menos 0,5. No geral, as pessoas colocam só isso daqui, a média das medidas, tá bom? Porque normalmente você trabalha com medidas um pouco mais precisas do que a corda em si. Agora, com a trena, como é que ficou a medida? A medida ficou entre 14,5 centímetros e 14,6 centímetros. Tá bom? Eu vou representar em centímetro mesmo, tá bom? Ou em decímetro, não, vou representar em centímetro mesmo, tá bom? Como é que eu represento a medida então? A média desses dois vai ser o quê? Vai ser 14,55, tá bom? Mais ou menos a média da menor medida. A menor medida é 1 milímetro, e 1 milímetro divididos por 2 vai ser 0,05, tá bom? Então tá aqui. Por que que essa medida representa? Se você somar 14,55 mais ou menos 0,05, vai dar 14,6. E se você fizer 14,55 menos 0,05, vai dar 14,5, tá bom? Essa unidade aqui é centímetro. Então tá aqui a medida utilizando a trena, tá bom? Lembrando que a trena ela tem uma precisão bem maior. Veja só, eu consigo ter até 2 casas depois da vírgula aqui, tá bom? Usando em centímetro, né? Óbvio. Aqui em decímetro seria diferente. Se você colocasse em centímetro aqui, ficaria 10... Assim, não seria nem uma casa depois da vírgula, tá? Não teria nem vírgula aqui, porque seria 15 mais ou menos 5, tá? Ou 10 ou 20. Então em centímetro ficaria assim, 15 mais ou menos 5. Essa é a medida em centímetro, tá bom? Lembrando que toda medida ela tem seu algarismo correto e o algarismo duvidoso. Por exemplo, essa medida aqui de 14,5, tá? Eu fiz essa medida, eu verifiquei ali na trena. 14,5 você tem 3 algarismos corretos, que esse aqui eu tenho certeza que eu li ali na trena. E eu vou colocar mais um. Esse mais um que eu coloco se chama duvidoso. Então você tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos,
3 deles são corretos, que são esses aqui, e o último deles é o duvidoso, tá bom? Eu sempre coloco o duvidoso, porque para eu estimar mais ou menos a medida que eu coloco ali. Beleza, senhores? Então essa aula aí foi de incertezas e medidas, tá? É uma atividade tecnicamente bem simples de você realizar. É só basicamente você ter uma trena e uma corda. Obviamente tem outros objetos que você pode trabalhar com medidas, como cronômetro de celular, balança também para você medir massa, mas eu tenho uma boa ideia do que você pode fazer para você medir algumas coisas. Beleza, senhores? Então até a próxima, aqui quem fala é o professor William e até mais!